São Luís, rei de França. Imagine um jovem rei, cujas decisões moldaram não apenas um reino, mas o destino espiritual de uma nação inteira. Este é São Luís, o santo rei da França, que governou com sabedoria, fé inabalável e um profundo amor por Deus. Ao longo deste vídeo, você descobrirá a vida de um monarca cuja devoção transformou o mundo à sua volta, da construção de capelas suntuosas à liderança de cruzadas. Mas não se engane, a verdadeira batalha de São Luís era pela alma do seu povo, e seu legado ressoa até hoje. Fique conosco para explorar essa jornada extraordinária de fé e poder. No dia 25 de agosto, a Igreja celebra São Luís, rei de França, que entrou para a glória em 1270. Luís IX, rei da França, nasceu em Poissy, no dia 25 de abril de 1215. Era filho de Luís VIII e Branca de Castela, princesa dotada de grandes qualidades morais e intelectuais. Após a morte do marido, Branca assumiu as rédeas do governo em nome do filho menor. Confiada a uma senhora tão distinta e virtuosa, a educação do jovem príncipe não poderia ser senão excelente, como de fato foi. Quando a criança, após o batismo, foi entregue à sua mãe, esta o estreitou ternamente contra o coração e, imprimindo-lhe um beijo no peito, disse: Filhinho, agora que és um templo do Espírito Santo, conserva-o sempre imaculado e jamais o manches com o pecado. O maior empenho da boa mãe era incutir no espírito do filho um profundo ódio ao pecado, e ela repetia-lhe muitas vezes estas palavras: Meu filho, preferiria ver-te morto e sem as insígnias do poder real a saber que estás manchado por um pecado mortal. Estas e outras exortações semelhantes deixavam profunda impressão na alma da criança. A excelente mãe teve o maior cuidado em escolher ótimos professores e instrutores para o futuro rei. Quando, em 1226, Luís recebeu as insígnias de rei da França, ainda muito jovem, já possuía virtudes tão elevadas que todos se admiravam. A piedade e a aversão ao luxo e aos divertimentos pareciam-lhe inatas. Era ainda muito jovem quando, certa vez, encontrou-se com um leproso. Vendo o pobre homem na miséria, dirigiu-se ao cavaleiro que o acompanhava e perguntou-lhe: Do que preferirias, ser coberto de lepra ou viver em pecado mortal? O cavaleiro respondeu levianamente: Antes com pecados na alma do que com lepra no corpo. Luís, pasmo ao ouvir tal disparate, disse-lhe: Vá. Não sabes o que significa estar fora da graça de Deus. Saiba, pois, que o pecado mortal é um mal maior que todos os males do mundo. Em 1234, contraiu matrimônio com Margarida de Provença, princesa, como ele, de grande virtude. Aos 21 anos, Luís assumiu as rédeas do governo. Mesmo no poder, continuou sendo o mesmo filho obediente e respeitoso para com sua mãe. A bênção de Deus acompanhou-o visivelmente, como comprovam o bem-estar público, a prosperidade da nação e os empreendimentos bélicos vitoriosos contra Henrique, rei da Inglaterra, e o conde de Toulouse. Como guerreiro e cristão, sempre fez prevalecer os princípios do direito e da caridade, excluindo categoricamente o vil interesse. Na vida particular, era exemplaríssimo. Tinha por regra: e a Deus a honra, a Deus o nosso serviço. Em sua rotina, as práticas de piedade ocupavam lugar de destaque. Todos os dias assistia à Santa Missa e frequentemente se aproximava dos Santos Sacramentos. Contaram-lhe que, em determinada igreja, Nosso Senhor Jesus Cristo dignava-se aparecer na Sagrada Hóstia, em forma de uma criança. Luís respondeu: Não preciso ver o que firmemente creio. E não foi ver o milagre. A virtude e a santidade do santo rei fizeram-no gozar de grande reputação entre os príncipes, e todos procuravam merecer sua amizade. Dos muitos presentes que recebeu, o mais precioso foi a coroa de espinhos de Nosso Senhor, oferecida por Balduíno II, imperador de Constantinopla. Para guardar tão preciosa relíquia, assim como uma partícula do santo lenho, Luís construiu em Paris uma sumptuosa capela. Acometido por uma doença gravíssima, fez-se benzer com o santo lenho e prometeu empreender uma cruzada contra os turcos caso recuperasse a saúde. Nenhuma força conseguiu desviá-lo desse plano, que, em 1249, teve execução. Após longas e minuciosas preparações e tendo confiado o governo à mãe, o piedoso rei embarcou com um numeroso exército para Damiette. A cidade foi tomada de assalto.
Aconteceu, porém, que uma terrível epidemia irrompeu nas fileiras de seus homens, e milhares de vítimas foram registradas. O próprio Luís foi contaminado e caiu prisioneiro dos sarracenos. Doente e prisioneiro, deu exemplo de virtudes heroicas, e nunca seus companheiros ouviram dele uma palavra de queixa, desespero ou impaciência. Mesmo na desgraça, mostrou-se cristão e soldado de Cristo. Esse período de provação durou 6 anos. Livre das cadeias, voltou para a França, onde não encontrou mais sua mãe. Com grande rigor, reagiu contra o vício da blasfêmia. Instituiu uma lei segundo a qual a língua do blasfemo era atravessada por um ferro em brasa. Ao tomar conhecimento de que os cristãos na Terra Santa sofriam grandes dificuldades, concebeu o plano de organizar uma segunda cruzada. Desta vez, o alvo do ataque seria Tunis. Nada, porém, pôde ser feito, pois a peste dizimou o exército antes de o plano ser executado. O próprio rei adoeceu e morreu. Antes de fechar os olhos para o sono da morte, entregou o governo ao príncipe Filipe, a quem, em vez de um testamento, fez belíssimas exortações. Com piedade que a todos comoveu, recebeu os santos sacramentos. Em sua grande humildade, pediu que o deitassem sobre cinzas, e assim, com os braços cruzados sobre o peito e os olhos elevados ao céu, exalou o último suspiro no dia 25 de agosto de 1270, aos 55 anos de idade. Os cruzados retornaram à França e levaram consigo o corpo do rei. O coração foi depositado em uma igreja em Monreale, na Sicília. As demais relíquias repousam em Saint-Denis, em Paris. No túmulo, muitos milagres ocorreram, o que levou Bonifácio VIII a promover, em 1305, a canonização do Santo Rei. Reflexões. Das exortações que São Luís fez ao filho, as seguintes merecem destaque: meu filho, a primeira coisa que te recomendo é que ames a Deus de todo o teu coração e prefiras sofrer tudo, até a própria morte, a cometer um pecado mortal. Se Deus te enviar contrariedades, aceita-as com gratidão, convencido de que as mereceste. Se tudo correr conforme teus desejos, não te deixes levar pelo orgulho. Não se deve abusar dos benefícios e transformá-los em armas de malícia. Confessa-te frequentemente e escolhe um confessor prudente e virtuoso, que te possa ser guia e tenha coragem suficiente para corrigir tuas faltas e castigar teus pecados. Assiste à Santa Missa com muita devoção. Sê caridoso para com os pobres e socorre-os sempre que puderes. Respeita as boas tradições entre o povo e combate os abusos. Não sobrecarregues teu povo com impostos duros e múltiplos. Escolhe para a tua companhia homens justos e prudentes, leigos e sacerdotes, e evita o convívio com os maus. Ouve com prazer a palavra de Deus e guarda-a cuidadosamente em teu coração. Sê amigo da oração. Ama a tua honra, sê amigo do bem e inimigo do mal, rende graças a Deus pelos seus benefícios. Bens alheios faze-os chegar às mãos do legítimo dono. Procura conservar e estabelecer a paz entre teus súditos e zela pelos bons costumes entre o povo. Cuida para que a corte tenha despesas limitadas ao indispensável. Manda celebrar missas pelo repouso de minha alma. Meu filho, dou-te a bênção que um pai pode dar ao filho. Santos cuja memória é celebrada hoje. Em Roma, o martírio de Eusébio, Pontiano, Vicente Peregrino durante o governo de Cômodo. Na mesma cidade, no tempo de Valeriano, São Nemésio e sua filha Lucila. Na cidade de Itálica, na Espanha, o bispo São Gerôncio, que pregou o evangelho na Andaluzia. Morreu no cárcere. Os bem-aventurados Pedro Vázquez, Luís Sotelo, ambos franciscanos, e Miguel Carvalho, jesuíta, foram mortos a fogo lento no Japão, no ano de 1624. São Luís, rei de França, rogai por nós. Oremos, o Senhor Deus, que transferistes o bem-aventurado São Luís do governo terreno para a glória do reino celestial, concedei-nos, por sua intercessão, perseverar em vossa graça, para que também nós possamos participar do vosso reino. Por Cristo nosso Senhor. Amém.